Existem pessoas que possuem a capacidade de influenciar, envolver, mobilizar pessoas. Muito se fala e se estuda sobre liderança, mas tem um grupo muito pequeno, talvez menos de 1% da população, que é aquela turma que conseguiu ir além. Eles não apenas inspiraram, mas eles transformaram a vida de pessoas, de comunidades, países e até gerações. Essas pessoas nós chamamos de líderes de alta performance. E no vídeo de hoje eu quero trazer 7 características que fizeram com que essas pessoas se tornaram pessoas que mudaram o rumo da humanidade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Eu me chamo Cláudio Schneider e você está no canal da Nova Disciplina. Aqui você tem conteúdo sobre empreendedorismo, negócios, gestão, liderança. Tudo o que você precisa para aumentar a sua performance e a performance da sua equipe. E se você ainda não é inscrito neste canal, aproveite, faça sua inscrição, ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como este, porque hoje nós temos um vídeo muito especial. Nós vamos falar sobre liderança? Sim, mas nós vamos falar sobre mais do que isso. Nós vamos falar sobre os líderes de alta performance, sobre o que tem em comum pessoas como Walt Disney, Steve Jobs, Martin Luther King, Mahatma Gandhi e vários outros líderes que mudaram comunidades, cidades, países, gerações e tiveram uma transformação definitiva no mundo através da sua existência. Essas pessoas não apenas lideravam quem estava do seu lado, mas conseguiram liderar gerações. Isso sim é o que é líder de alta performance. E eu trouxe aqui algumas características e se você pegar, claro que eu não vou falar da história de todos eles, mas se você observar a história de cada um deles, vocês vão perceber que cada um deles tiveram essas 7 características que eu vou te contar aqui. E a primeira característica é o propósito definido, um propósito muito claro. Propósito vem de pró à frente, poner e pôr à frente. Seria sim uma intenção? Sim, mas o que esses líderes tinham era um propósito profundo. Não apenas um propósito profundo, como um porquê, uma causa nobre que transcendeu a sua própria existência. Cada um deles lutou por algo que era muito maior do que eles, que tocou profundamente no coração de milhares e milhares de pessoas. Um propósito pelo qual todas as pessoas que seguiram eles chegaram à mesma conclusão. Vale a pena dedicar uma vida para cumprir esse propósito. Seja o propósito da inovação, seja o propósito de tornar a vida um sonho, fazer com que o sonho se torne realidade, seja a igualdade entre pessoas de todas as raças, credos, ou seja, todos eles tiveram causas muito nobres. E é claro, o maior de todos os líderes que veio, que esteve aqui, tinha um porquê muito claro definido. Estou falando de Jesus Cristo, que chegou nos últimos dias de sua vida, disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quer propósito maior do que o amor em si, a verdade sendo explícita através do amor e da vida de uma pessoa que dedicou a vida inteira para mostrar a todos nós a importância de amar verdadeiramente. Propósito. Você pode definir um propósito raso. O que é um propósito raso? Eu trabalho para pagar minhas contas, para comprar um carro, uma casa. O que acaba se tornando talvez até um propósito nobre para a sua vida, mas apenas ele se torna um propósito isolado. Líderes que mudaram a humanidade lutaram por causas maiores. Líderes que mudaram a humanidade tiveram propósitos profundos, reais, verdadeiros e deram a vida para que esse propósito se cumprisse. E falando sobre propósito claro, definido, essa segunda característica, ela tem uma relação muito forte para fazer com que o propósito se cumpra. É a coerência. E coerência é ser na prática aquilo que você defende na teoria. A coerência é você manter o passo nessa jornada e nessa caminhada. Coerência e ética é a mesma coisa. Porque ética é realmente você ser aquilo que você fala. Ética é você fazer na prática quando ninguém está vendo você fazer. Todos esses líderes, eles tinham algo muito claro e eles tiveram como estilo de vida viver o seu propósito.
A ética, a congruência, significa abrir mão de outros pequenos prazeres para viver realmente aquilo que eles acreditavam. Manter com coerência as suas atitudes, a sua nobreza, todos eles tiveram coerência naquilo que eles propuseram. E isso os tornou líderes de alta performance. E hoje se fala muito sobre propósito, se fala muito sobre você ter uma vida coerente, sobre valores, mas também há um ponto muito importante. Não basta você ter um propósito, você precisa aprender a comunicar esse propósito. A exemplo, eu posso trazer aqui Martin Luther King, que quando mobilizou milhares de pessoas na frente do Memorial Kennedy, ele começou o seu discurso falando: eu tenho um sonho. I have a dream. Quando ele falou sobre o seu sonho, ele não apenas falou sobre o que deveria fazer, mas ele tocou o coração de todas as pessoas. Eu tenho um sonho de que brancos e negros podem sentar na mesma mesa, conversar sobre assuntos aleatórios e tomar também decisões importantes juntos, entendendo a importância de todos de uma forma igualitária. Quando Martin Luther King expõe, ele não apenas está trabalhando e vivendo o seu propósito, mas ele está comunicando o seu propósito. Quando Steve Jobs diz que ele quer desafiar o status quo, quando Steve Jobs fala que ele quer inovar, ele de repente coloca na sua marca uma maçã, considerado fruto proibido, e morde a maçã. Uma comunicação clara, simples e até intrigante, mas que demarcou a sua forma de vida. E o líder de alta performance, ele torna a comunicação clara e simples. Ele sabe se comunicar de um jeito com que todos entendem. Por isso que muitos desses líderes foram o avesso de grandes intelectuais que falavam palavras rebuscadas. Eles simplificaram a comunicação, simplificaram o jeito de falar. Se você hoje está liderando, seja uma pequena lanchonete, seja você coordenador de um grupo de igreja, seja você tem uma empresa no interior do estado de Minas Gerais, você também pode se tornar um grande líder, aprendendo o quê? A ter um propósito muito claro que toca os corações das pessoas, a poder ter sempre coerência naquilo que você fala, ser na prática aquilo que você realmente fala, manter coerência nas suas atitudes e se comunicar de uma forma com que as pessoas entendam o que você está falando. E a quarta característica também está relacionada com a comunicação. Mais importante, está relacionada com a conexão. É a atenção plena. A capacidade de estar realmente conectado ali no ambiente. E aqui eu posso falar não apenas desses grandes líderes, mas de uma pessoa que você conhece e que com certeza para você lidera, eu tenho certeza que ela tem essa característica. Quando ela está na sua frente, não tem telefone celular, não tem outras coisas para fazer. Ela está ali, olhando diretamente para você. Ela está 100% atenta no momento, no ambiente. Está ligada na comunicação que ela está tendo contigo. Essa é uma das maiores características que faz com que as pessoas realmente demarcam a sua presença. Ela está ali, ela está atenta nas palavras, no jeito. Por isso que grandes líderes acabam se tornando especialistas também no comportamento humano, porque eles prestam atenção. Eles prestam atenção com quem eles estão falando. Eu sempre digo que o feedback não acontece na fala. O feedback é momentâneo. Quando eu falo uma palavra para você, apenas um franzir da testa, um olhar diferente, já está dando um feedback. O líder de verdade, ele tem essa capacidade de estar ali com atenção plena, percebendo os pequenos detalhes, ouvindo atentamente as pessoas, entendendo as pessoas. Por isso que quando o líder entende as pessoas, ele tem a maior capacidade de poder falar as palavras que as pessoas precisam ouvir, que elas querem ouvir e da forma com que elas recebem da melhor forma. Ou seja, o líder, ele sabe se comunicar porque ele tem a atenção plena. Ele presta muito bem atenção no que as pessoas estão falando. Ele tem, além da oratória, ele tem a escutatória, a capacidade de escutar muito bem as pessoas. E perceba como todas essas características, elas têm relação. Essa quinta característica eu quis trazer aqui
Porque eu percebo que é uma característica muito, mas muito importante e que eu vejo, que eu percebo que torna as pessoas cada vez mais atualizadas e mais jovens, que é a capacidade de ser um eterno aprendiz, a capacidade de aprender, o autodidatismo. Eu percebo que uma pessoa que para de aprender, ela para no tempo. E grandes líderes, eles nunca estão parados, eles estão movimentados. Existe algum líder que você percebe desses que mudaram a humanidade? Que nos últimos anos eles deixaram de viver, eles tiveram... Não, todos eles viveram intensamente as suas vidas até o seu último dia. E isso porque pela sua capacidade de estar aprendendo em constante evolução, buscando novas informações, não importa o meio, não importa a idade. E quando eu falo de aprendiz, de aprender, eu não estou falando sobre fazer a faculdade, sobre participar do ensino tradicional, porque muitos desses líderes não tinham nem faculdade. Mas aqui vem uma questão muito importante. Eles tinham sim um interesse, uma vontade, uma fome de querer saber mais, de sentar na frente de alguém que sabe mais do que eles e aprender. Inclusive, Henry Ford falava muito nisso, Porque Henry Ford não foi um cara muito estudado. Inclusive no livro Quem Pensa Enriquece, tem até uma passagem onde o Napoleão Hill fala do Henry Ford, que um jornalista disse que ele era burro, que ele era um ignorante, e ele processou aquele cara dizendo: eu não entendo por que você diz que eu sou um cara ignorante, sendo que hoje eu possuo os melhores especialistas do meu lado, que sempre que eu tiver uma dúvida, basta apertar um botão que as pessoas estão prontas aqui para responder as minhas perguntas. E isso que tornou o Henry Ford uma das pessoas, um dos maiores gênios da sua época. Por quê? Porque ele tinha pessoas melhores do que ele, mais capacitadas do que ele, trabalhando com ele. E não apenas, estou falando aqui de vários líderes, de forma até aleatória, mas qualquer um que você perceber, eles tinham pessoas altamente capacitadas trabalhando do seu lado, eles estavam prontos para aprender, para entender, valorizavam as pessoas melhores do que eles, mas assim, um espírito de aprendiz sempre muito forte, muito latente no seu comportamento. A sexta característica tem uma ligação muito forte com a primeira delas, que é o propósito claro definido. Porque quando eu falo de um propósito, eu falo de um propósito que te transcende. E essa sexta característica é a capacidade de pensar mais no coletivo do que em si mesmo. Inclusive, muitos desses líderes não tiveram vidas com grandes luxos, mas sim uma vida simples, porque a sua dedicação toda estava muito mais focado na humanidade, nas pessoas que estavam ao seu redor, do que neles mesmos, no seu próprio luxo. Não estou dizendo que você não precisa ir atrás de riquezas, de ter uma vida melhor, bem pelo contrário, é importante que você tenha uma base forte na sua casa, na sua jornada, mas o pensar mais no coletivo fez com que esses líderes se tornassem importantes para as pessoas. E por que eles se tornaram tão importantes? Porque eles se importaram. Eles se importaram com as pessoas que estavam ali na frente. Alguns, inclusive, empresários, como eu citei o Steve Jobs, posso falar de Walt Disney, eram pessoas que que criaram produtos e serviços que transformaram a vida de outras pessoas. E isso só aconteceu porque os produtos e serviços estavam focados realmente nas pessoas. E como não citar Walt Disney, que construiu o maior parque temático do mundo, a maior fortaleza de diversões do mundo, pensando exclusivamente na experiência do cliente. O que é isso se não pensar exclusivamente no outro, mais no outro do que em si mesmo? E por fim, é o sétimo de propósito falar sobre essa sétima característica para fechar com chave de ouro, que é a persistência. Nenhum deles acertou na primeira, nenhum deles foi livre de erros, bem pelo contrário. Muitos só chegaram aonde chegaram porque tiveram muitos erros, muitos problemas e muitas dificuldades. Eu vejo muita gente, meu Deus, como a minha vida é difícil. Para pensar, Walt Disney faliu quantas vezes? Se você assistiu o filme que conta o Walt antes do Mickey, você vai ver ali o cara foi despachado, morava, praticamente morou na rua, não tinha onde morar. E ele mesmo assim, ele continuou com muita consistência. Quantos tombos Steve Jobs teve? Quantos tombos todos esses líderes
tiveram, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, não tem nem como dizer. Nelson Mandela, quantos dos problemas que ele enfrentou, mas todos esses líderes tinham sim muita, mas muita persistência. Eles não desistiram porque não deu certo. Eles aprenderam com os seus erros, eles aprenderam com as suas dificuldades. E mesmo assim, eles foram capazes de transformar. Perceba aqui essas 7 características. Eu tenho certeza que, olhando para essas pessoas e olhando para essas características, eu tenho certeza que esse vídeo, ele é um vídeo inspirador. Ele é um vídeo inspirador porque ele está falando de pessoas inspiradoras, de características que tornaram essas pessoas inspiradoras. Então, se você lidera pessoas, se você tem um anseio de liderar pessoas, lembre disso. Pega essas 7 características e comece a se questionar e se perguntar o que está faltando em mim para conseguir colocar em prática, para desenvolver essas 7 características. Eu estou pronto realmente para assumir uma jornada espetacular e me tornar um líder de alta performance? Se você realmente está pronto, deixe aqui nos comentários assim: sim, eu estou pronto, eu vou me tornar um líder de alta performance. Sim, eu estou me dedicando e dedicando a minha vida para me tornar um líder de alta performance. Aproveite também e deixe seu comentário para dizer o que você achou desse vídeo, se você gostou, se você não gostou, se você concordou, qual é o ponto que você concorda, que não concorda. Já distribui, compartilhe esse vídeo para as pessoas que trabalham com você, que estão próximos de vocês, para os seus amigos. E se você ainda não é inscrito neste canal, aproveite agora, faça sua inscrição, deixe o seu like e eu vejo você no próximo vídeo. Forte abraço! Valeu!